tuas mãos, nos teus olhos, nos teus pés e no teu corpo. Tu és vivo, meu Deus, para contigo. Jure canta, te alegre fica na minha darabaxurinha, cantarabaxé. Bala. Digo para nós, Xuri, cantarabachuribicaias. Ah, filhinhos uribicaias. Se não fosse eu nas vossas vidas, andarabachuribicanta, muitos nem estariam mais aqui. Muitos andarabachuribicanta já teriam até voltado a costa para mim. Andarabachuribicanta, arabacheias. Mas lembrai-vos, Juribicaias. Eu andarabachuribicanta, urimicaias. Derramei o meu sangue por vós, Juricaia, balabalaias. Derramei urimicanta, arabachurimicaias. Tomei um cálice que vós não poderia tomar. O que é isso? Isso, cata um companheiro aí, fica de 2 em 2 assim, ó, do jeito que eu tô com o Lenildo. Dá uma sacudida nele assim, pentecostal. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluia. Vira pra ele e diz assim mesmo: dá pra dar uma sapateada aí em nome de Jesus. Aleluia, bem. Vamos lá, irmão. Diz pra ele aí: ei, dá pra dar uma sapateada aí em nome de... Não, Lenildo, fica aqui, vem pra cá, Lenildo. Irmão, não pode dormir. Jesus é filho amado pra salvar. Desceu e ensinou como viver, e ainda de morrer foi por mim, por você. Seu sangue puro e santo no lugar de todos pecadores. No castigo que era pra nós, ele tomou sobre si. E foi assim que Jesus nos resgatou. Aleluia. Estabeleça agora o reino das trevas. Ouçam e tragam por terra os inimigos de Deus. Janelas e portas sejam todas abertas, e os cativos sejam livres pela presença de Jesus. Não vamos dormir e te deixar sozinho falando. Vamos nos alimentar agora. Aponta o dedo de profeta e diga para ele: Jesus vai te usar como nunca te usou. As palavras que você falar, aleluia, elas vêm do alto trono de Deus, e o poder de Deus e do Espírito Santo é sobre a tua vida. Só quem acredita dá glória e bate palma para Jesus. Atendendo o convite do irmão Olenilton, do nosso querido Jeremias, da sua esposa, dessa equipe que faz esse trabalho tão bonito, eu quero de antemão dizer para vocês que eu sou fruto desse trabalho. Certo? 3 processos na Polícia Federal por porte e uso de droga, mas Deus tinha uma promessa na minha vida, como tem na vida de vocês. Amém? E eu perseverei, e quero dizer uma coisa para vocês antes de ler a palavra. Eu fui visitar, porque eu fiquei 8 meses aqui em Americano, colônia penal, essas coisas todas. Então escute só o que eu vou dizer para vocês. Eu voltei em Marabá, na penitenciária,
E a equipe que faz o trabalho lá na prisão me conduziu até lá e alguns presos me reconheceram e disseram: olha, o senhor levou a sério. Irmão, o senhor levou a sério, né? Aí esse foi o tema de uma mensagem. Deus só leva a sério quem o leva a sério. Vocês entenderam? Não adianta brincar de crente, irmãos. Não adianta brincar de crente. Por que que Deus tem um mistério assim muito especial na minha vida? Porque eu sempre o levei a sério. E quando nós levamos Deus a sério, Ele cuida de uma forma assim impressionante da nossa vida. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Eu não tinha nenhum parente aqui, né? Eu sou nordestino e não tinha nenhum parente aqui e estava terminando todo o meu material de higiene. Quem sabe que a gente precisa, não tem onde sair, não é legal estar pedindo para os outros, né? E como servo de Deus, aí que não pode pedir mesmo. Aí terminou a visita, chegaram os agentes prisionais, trouxeram assim várias sacolas com tudo aquilo que eu já estava precisando. E eu perguntei para ele: quem mandou? Ele disse: eu não sei, mandaram te entregar isso aqui. Quem é que pode dar glória a Deus por isso? De uma maneira impressionante. Não falta nada, gente. Nada. Leve Deus a sério, porque Ele vai te levar a sério também. Não brinque de ser crente. Você abre a sua Bíblia, Gênesis 12, a partir do versículo 4. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Pois Abrão, como Ló ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Sinquém, até os carvalhais de Mane. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Verso 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda. Ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Até aí. Eu quero que você estenda as mãos para cá agora, como instrumento em tuas mãos. Que ele desapareça e que tu apareça. Que ele diminua e que tu cresças. Que ele seja, nesta noite, humildemente, o teu porta-voz. Amém? Assentai-vos. O altar da vitória. Tá? Abraão foi o maior construtor de altares que eu conheci na Bíblia. Mas eu quero chamar a atenção de vocês uma coisa muito interessante. Abraão saíra da Mesopotâmia, mais precisamente, ele já tinha saído de Ur dos Caldeus, foi até Harã, e a região da Mesopotâmia, que Meso significa entre, Potâmia, rios, né? A região entre rios, ali próximo do Iraque, entre o rio Eufrate e o rio Tigre. Ele partiu dali 640 quilômetros até Canaã. Quem habitava essa terra? Os cananeus. Eu quero chamar a atenção de vocês para outra coisa. É que Abraão saiu
do meio da sua parentela, atendendo o chamado do Senhor, uma pessoa que para ele era tão estranha, né? Mas essas teofanias aqui acontecem muito na vida de Abraão, né? A aparição de Deus em forma de anjo, em forma humana. Então o que eu quero dizer para vocês, uma coisa muito interessante, é que ele saiu do meio da sua parentela. E a fé de Abraão não era uma fé cega. Por quê? A fé de Abraão se baseava em uma promessa. E a nossa fé, pastor? Também, gente, ela se baseia numa promessa. Que promessa é essa? A promessa de que Abraão recebeu, a sua fé estava fundamentada na promessa que Deus dera a ele, de dar toda aquela terra em possessão. Sai do meio da tua parentela e vai para aquela terra. E qual é a nossa promessa? A nossa fé, que base a nossa fé tem? A nossa promessa é de um dia estar nas mansões celestiais. Quem é que tem, aleluia, aqui neste lugar, aqui está nesta vigília, que tem certeza que irá para as mansões celestiais, que tomaram posse desta promessa, de dizer que tudo isso aqui vai passar e um dia nós estaremos com Ele na glória. Aleluia. Meus amados, agora eu quero mais uma vez chamar a atenção de vocês. Eu fico pensando como seria a nossa vida diante dos cananeus, uma nação pagã, alienada de Deus. Era onde Abraão estava. Como seria a nossa vida diante dos cananeus? Uma nação alienada de Deus, pagã. Como seria a nossa vida? A resposta é a seguinte: como está sendo a nossa vida diante dessa sociedade podre, nojenta dos nossos dias? Como é que está sendo? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse que nós devemos resplandecer como astros, como luzeiros, diante de uma sociedade corrompida e pervertida. É assim que ele diz. Como é que está sendo a nossa vida diante dessa sociedade? Abraão resolveu radicalizar. Sabe qual foi a atitude dele? Ele começou a construir altares. E a sugestão fica para todos nós: construir altares. Aleluia, Jesus. O que significa altar, pastor? O que significa altar? Aleluia. A palavra altar vem do latim altus, que significa santuário, templo. O altar que Abraão erigia era de pedras rústicas. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Portanto, o altar está aqui. Agora, se tem ódio, se tem rapina, se tem alguma coisa que fere a santidade de Deus, você não pode fazer um altar para Ele. Mas se há, preste bastante atenção que eu quero dizer para vocês. Se há dentro de você amor, se há dentro de você, aleluia, santidade, eu quero te dizer que a tua vida já é um altar para o Deus Altíssimo. Saiba de uma coisa: quando você coloca a sua vida no altar, Deus se desprende do trono e vem ao teu encontro para dizer que Ele é o Senhor da tua vida. Foi nos Carvalhais de Manre. Ele edificou esse altar. E esse altar a gente poderia chamar ele assim de altar do errante missionário ou do primeiro amor. Quem ainda aqui não edificou esse altar?
Eu vou dizer como foi esse altar na minha vida. As pessoas falavam muito de Jesus, a minha mãe já era crente, mas eu não ligava, não dava importância. Até que eu fui preso nesse processo. Sabe o que aconteceu? Duas mulheres. Aí a irmã Sueli orando aqui, eu me lembrei. Sabe quem me ganhou para Jesus? Duas mulheres. Elas entraram naquele presídio lá em Marabá, que na época tinha quase 150 presos da mais alta periculosidade, e elas entraram numa autoridade, numa ousadia que eu fiquei impressionado. E naquele momento que ela estava ministrando a palavra, ela olhou para mim e disse: oxe, Deus te liberta desta vida. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar o nome de Jesus? Deus está te enviando pelos becos, pelos valados, e eu sei que há pessoas que têm resistido, não têm ido, mas Deus te chamou, te escolheu para fazer esta obra acontecer, e Ele conta contigo nesta seara, diz o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, o altar do primeiro amor eu fiz nesse dia. Parece que aquilo ali não era mais a cadeia para mim. E eu entendi pela palavra. Eu estava preso fisicamente, condicionado fisicamente, mas livre, porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aquele altar, aleluia, que eu edifiquei a Deus, quando Ele apareceu para mim naquele presídio, este altar é o altar, aleluia, do primeiro amor, que mexeu com o meu ser, com a minha vida, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, gente, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Esse altar, por que, pastor, o altar do primeiro amor? Eu vou dizer para vocês por quê. Olha o texto como diz. Abraão pensou que iria ficar desprotegido naquela terra. Por que um errante missionário? A terra era dele. Só que aquela nação, ninguém sabia. Simplesmente acharam: esse aí é um louco, com uma tenda, uma mulher, um sobrinho, algumas coisas, algumas tralhas. Esse é um louco que apareceu aqui. Ele só pode ser da Mesopotâmia, lá daquela região entre rios, e esse deve ser um louco. É isso que eu quero chamar a atenção para você. Lá na penitenciária, lá na escola, lá no teu trabalho, Deus está mandando você edificar um altar. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas vão até achar que você é estranho, mas estranho sabe por quê? Porque a unção de Deus na tua vida, a glória de Deus na tua vida, a Shekinah de Deus na tua vida. É claro que as pessoas vão achar estranho. Vão ou não vão? Aleluia. Altar do primeiro amor. Olha o texto, diz, sabe o quê? Abraão não foi, olha, aqui não foi o altar do primeiro amor, não foi nós que fomos em direção de Deus. Não foi o finito em direção ao infinito. Não foi a criatura em direção ao Criador. O texto diz que Deus aparecera a Abraão nos cavalhais de Mamre. E Abraão, por sua vez, edificou um altar. Não foi assim que aconteceu na nossa vida? Não foi assim que aconteceu na vida de muitos que estão aqui, lá dentro da penitenciária? Quando alguém falou de Jesus para você, aleluia, você já erigiu um altar, sentiu a presença de Deus, e Deus começou a mudar a tua vida, a trajetória da tua vida. Aleluia. E eu entendi isso. Altar do primeiro amor. Mas eu quero chamar a atenção que tem gente que passou por essa experiência
mas já perdeu esse altar. O altar está em cinzas, em ruína. Agora eu faço as palavras do pastor Firmino a minha palavra. Ele disse que crente que fumaça não é crente. Porque a Bíblia diz em Levítico 6,13 que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Se há fumaça, é sinal de fogo estranho. Se há cinzas, é sinal que o altar está no chão. Mas Deus nos convida hoje, a pessoa que está se sentindo assim, que perdeu a sua posição espiritual. Não digo que você cometeu algum pecado grave, mas se você perdeu a sua posição de autoridade como filho pródigo, Deus te convida hoje para erigir esse altar, para edificar esse altar, para que tu sinta a presença dele, a Shekinah dele na tua vida. Altar do primeiro amor. O nosso querido pregador, irmãos, eu não vim para cá para entregar nenhuma mensagem, eu vim para receber. Por isso que Deus me trouxe aqui. E Deus usava aquela mulher para mim com mistérios profundos. Eu só pelo fato de estar aqui, Deus já me deu uma grande bênção. Amém? Mas deixa eu dizer uma coisa. Pastor, e aqueles que perderam o altar? E ele foi lá nas cartas de Éfeso, nas cartas das igrejas que ficavam na Ásia Menor, na estrada da Ásia Menor. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma advertência de Jesus para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja de atitude, de festa, igreja festeira, de atitude. Porém, Jesus, o dono da igreja, tinha uma reprovação. Qual é a reprovação? Vocês abandonaram o primeiro, o quê? Amor. Leia a carta de Éfeso no Apocalipse. Tenho, porém, contra vocês que abandonaram o primeiro amor. O que é isso, irmão? É altar que está no chão. É altar sem comunhão com Deus. Lembra daquele tempo que você saía sorridente, alegre, as pessoas te criticavam, mas você não estava nem aí para os padrões do mundo. Aleluia, porque o crente salvo do primeiro amor, ele anda em contramão com esse mundo. Alguém diz que o obreiro cheio do Espírito da última hora, ele anda em contramão com esse mundo. São aqueles que têm coragem de dizer aos Herodes da vida: não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão. São aqueles cheios de coragem que têm, aleluia, a intrepidez e a ousadia de João Batista, aleluia. Mesmo que a minha cabeça vá para uma bandeja, mesmo que ela falha uma dança, mas se eu vou abrir os meus lábios e profetizar do alto a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Primeiro, ele traz a memória. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Lembrar, irmãos, é trazer a memória. Eu não estou dizendo que vocês caíram no sentido assim mais grave, em um adultério ou coisa parecida. Não é isso. Deus não está falando disso aqui agora. E quem sabe o Espírito de Deus está falando assim também. Mas caiu da sua posição espiritual. Lembra do filho pródigo? Perdeu tudo. O anel que representa a autoridade, ele perdeu tudo. E quando ele volta à casa do pai, uma das primeiras coisas que o pai devolve para ele é o anel, porque o anel simboliza a autoridade. O crente, aleluia, que já perdeu esse altar, não tem mais autoridade.
na presença de Deus, o diabo de alguma forma tenta intimidar, inibir. Sabe por quê? Porque não há mais autoridade, não há altar, não tem comunhão com Deus, não tem autoridade. Mas para aqueles que têm o altar erigido do primeiro amor, a glória de Deus, o poder de Deus está sobre a sua vida. Lembra-te de onde caíste. É a primeira recomendação. Admita que você caiu. Irmão, nós não vamos viver. Nós não vamos viver como os museus vivem, de relíquia, de lembranças. Não, irmãos. Naquele tempo Deus me usava, não me usa mais. Por quê? Não depende de Deus, não depende de você. Se você estiver com a vida no altar, Deus vai te usar sim, para a glória dele. Deus vai te usar com poder e grande glória. A unção de Deus estará sobre a tua vida. Aleluia. Lembra-te de onde caíste. Aí ele diz: arrepende-te. Olha que coisa, né? Eu olhando para a carta que o apóstolo João escreveu, para a primeira carta, capítulo 1, capítulo 1, verso 8, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e enganamos-nos a nós mesmos. Sabe que pecado é esse? É o pecado original. Mas no verso 9 da mesma carta, ele diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar